Meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sejam todos bem-vindos ao primeiro dia, a primeira aula sobre a nova ordem. E nesse primeiro dia vou falar do lado espiritual da nova ordem, o lado sobrenatural, que é um lado principal, que desse lado sobrenatural, que coordena todo o resto. O lado econômico, político, social, religioso, militar, político, tudo tem a mão sobrenatural do demônio. O próprio Lúcifer, aquele que foi expulso do céu por São Miguel Arcanjo. No passado, houve uma grande batalha no céu. Lúcifer era um querubim, o mais belo e poderoso anjo já criado por Deus. Só que ele deixou o orgulho crescer a cabeça, a inveja. Ele sabia dos planos de Deus para o futuro. Então ele quis ser maior do que Deus. Então ele influenciou terça parte dos anjos do reino dos céus para lutar contra Deus. Então Deus mandou São Miguel Arcanjo e seus anjos expulsar o demônio e seus aliados do reino dos céus. Houve uma grande batalha e São Miguel Arcanjo derrubou Lúcifer do céu. E disse: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém? E todos foram expulsos e todos caíram. Essa terça parte de anjos caíram e se tornaram demônios. Eles não perderam os seus poderes de anjos, só que eles se tornaram seres das trevas e perderam o reino dos céus para sempre. Ou seja, eles pecaram e como eles sabem de toda a verdade, eles não têm perdão. Então estão condenados para sempre para as trevas, para o inferno. No entanto, Deus criou o mundo, criou o ser humano. Só que o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança, mas ainda sem um total conhecimento da verdade, que ia ser uma construção no meio tempo. Criou Adão e Eva, o jardim do Éden. Só que infelizmente o demônio, sabendo de tudo isso, influenciou Eva e trouxe a ela o conhecimento do bem e do mal, dizendo uma grande mentira, que ia trazer o conhecimento. E eles pecaram também. Mas do contrário, o ser humano, ao contrário dos anjos que pecaram, o ser humano não tinha o conhecimento total do que é a verdade, do mundo espiritual, a verdade sobre Deus. Então Deus, na sua infinita misericórdia, está dando uma chance ao ser humano de se redimir. E vemos no decorrer da história da nossa salvação até chegar no Evangelho de Jesus Cristo, que é a plena verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, somente através de Jesus Cristo podemos ser salvos. O restante é tudo ilusão. Lúcifer e seus anjos têm enganado a humanidade há milênios, formando novas ideologias, novas religiões. E de alguns séculos para cá, depois da era dos iluministas, começou a formar a nova ordem, que é o reino do demônio na terra, preparando o reinado do anticristo. Quando este Lúcifer, esse próprio demônio, vai encarnar na terra como um homem, este homem será o anticristo. Durante a história da humanidade tivemos muitos protótipos de anticristo. Tivemos grandes ditadores, tivemos revolucionários, homens que fizeram papéis de anticristos. Mas haverá um que a Bíblia fala que será no tempo da parousia, quando estivermos próximos da volta de Jesus, da segunda vinda de Cristo. Primeiramente virá o homem da perdição e virá o anticristo. Então, meus irmãos, tudo o que vocês veem que não levam a Cristo, levam ao anticristo. Todas as religiões que pregam algo diferente do Evangelho, e vou dizer aqui, meus irmãos, é uma verdade: os demônios sabem mais de você do que você mesmo. Eles estão aqui no mundo antes do mundo ser mundo. Eles estão aqui desde o início. E eles sabem e têm o conhecimento de tudo o que acontece, toda a história.
eles conhecem a Bíblia, conhecem a sua história. Então não se admire se aparecer um espírito para você falando de sua vida, falando o que aconteceu, falando sobre momentos íntimos, coisas que só você sabe. Isso não é algo espetacular, é algo sobrenatural do mal. Amém? Então, somente em Jesus Cristo, somente através da sua promessa, somente através do seu evangelho, podemos ser salvos. É a última misericórdia de Deus, é Jesus, o seu Filho. Se encerrou ali. A verdade se encerrou em Cristo, no decorrer de toda a história. E nós vemos, no decorrer da história, muitos deuses. Esses deuses quem eram? Esses deuses eram todos os anjos caídos. Deuses do Egito, deuses da Babilônia, os deuses de outras religiões, entidades, religiões espiritualistas, espiritismo e assim por diante. Tudo é uma grande ilusão do demônio. O demônio, ele é poderoso. Ele engana fácil. Somente através de Jesus Cristo, somente com a força de Cristo, nós podemos lutar contra o demônio. Sozinhos nós não podemos. Nós somos facilmente enganados. Quantas religiões foram criadas através de uma aparição de algum anjo? Como diz São Paulo, o demônio se disfarça de anjo de luz para enganar a humanidade. Não é isso? Quantas religiões você conhece que começaram assim? Tivemos várias religiões que falam que apareceu um anjo, que apareceu uma entidade, um ser espiritual. Nós vemos hoje também pessoas que acreditam em seres extraterrestres. Hoje tem uma quase religião que acredita nos seres extraterrestres. Tudo é uma grande ilusão. Vivemos num mundo de ilusão. E o demônio está formando uma nova ordem, formando um exército de homens, seres humanos. Isso não é de hoje, já faz muito tempo, formando uma nova ordem para destruir a sociedade como conhecemos, para formar uma nova sociedade, formar o reino do demônio aqui na Terra. Uma sociedade. Por isso, homens formaram sociedades secretas para se comunicar com essas entidades. Homens chamados iluminados, ou os Illuminati, que para eles acham que detêm todo o conhecimento da verdade. A mesma enganação que aconteceu com Eva no paraíso também está acontecendo com esses homens. Homens do poder. O demônio escolheu homens escolhidos a dedo para liderar a humanidade. Presidentes, governadores, grandes homens de poder, a mídia, tudo que você puder imaginar. O demônio é o olho que tudo vê da pirâmide maçônica, a pirâmide Illuminati. Ele vê tudo através das mídias sociais, através da tecnologia. E tecnologias que ainda serão mostradas ao mundo, que virão como uma tecnologia de inteligência artificial, onde você será rastreado facilmente. Então isso é tudo sobrenatural, que envolve a parte física que nós vemos, a parte espiritual que nós não vemos. Somente através de Jesus Cristo podemos ser salvos, podemos nos livrar de tudo isso. Somente através de Jesus Cristo, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, que tem nos alertado todos os dias em suas aparições em várias partes do mundo. Então, meus irmãos, eu convido você a participar deste curso, que é muito importante para entendermos tanto a parte espiritual disso tudo e também a parte que nós vemos, a parte física, a parte humana, que existem homens que se consagraram totalmente ao mal. São os filhos da serpente. Eles se consagraram ao demônio e estão aí liderando uma nova ordem para destruir os valores cristãos. Então, meus irmãos, essa foi a primeira parte, a primeira aula introdutória, falando de uma parte espiritual sobre a nova ordem mundial. Conto com vocês para compartilhar, conto com vocês para divulgar este trabalho, que é muito importante muitos saberem, que muitos não sabem o que está acontecendo. Então que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.